Oi, Vera. Olá, Vera. A gente está iniciando a gravação, então tem início a reunião do Pleno do Colegiado Setorial de Artes Visuais do dia 10 de agosto de 2022, cuja pauta prévia é ponto 1, mapeamento setorial, ponto 2, rodada do GT Formação e do GT Comunicação, ponto 3, eleições do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul e alguns retornos da nossa última reunião com a SEDAC, que foi semana passada, e, por último, como sempre, os assuntos gerais. Muito bom estar com vocês, com todas e todos, como sempre, e, aproveitando esse momento formal, antes do início da nossa reunião, parabéns ao Edson, que está hoje de aniversário. Nosso primeiro assunto, então, é a questão do mapeamento setorial. O que nós havíamos combinado na nossa última reunião de GT e também na última reunião de pleno, tinha relações com a construção coletiva da minuta do projeto do mapeamento, né? Ela foi disponibilizada lá no Google Drive, nós não tivemos muita adesão assim, à construção coletiva, e acabamos, eu e a Cris, fazendo uma outra minuta, e inserimos agora à tarde essa minuta no Google Drive. Tá? Então, a ideia hoje seria que a gente discutisse um pouco desse documento, que é o projeto de pesquisa para o mapeamento, porque a ideia é apresentá-lo, sobretudo para aquelas entidades, instituições, pessoas físicas que a gente inicialmente procurou, a Cris, melhor dizendo, inicialmente procurou e articulou. Então, seria importante que o colegiado concluísse ou encerrasse esse trabalho pontualmente ainda nesse mês, para que a gente, enfim, dê um encaminhamento para essa questão do mapeamento setorial e que a gente consiga apresentar esse documento, também colher algumas impressões aí dessas pessoas e seguir com esse projeto que, como a gente tem discutido nas últimas reuniões, é um projeto agora prioritário do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Então, eu queria convidar a todas e todos para que a gente fizesse uma espécie de leitura dinâmica, assim, desse uma olhada nesse documento que a gente tem preparado, eu e a Cris, e que foi carregado agora no Google Drive. Eu vou colar aqui Guilherme, quem sabe antes de passar para a minuta, eu dou uma atualização assim do que aconteceu nas últimas reuniões. Era isso que eu ia fazer, né? Era isso que eu ia falar agora, Cris. Tá, tu vai puxar isso, então. Vou puxar isso agora, fica tranquilo. Então, coloquei o link aí da minuta no chat, aí eu passo agora então para a Cris, para que a Cris dê uma palhinha das últimas ações do GT Mapeamento, e depois a gente passa para um estudo meio que juntos, aí, uma leitura juntos do projeto de pesquisa do mapeamento, tá? Vai lá, Cris. Então tá. A gente teve as aulas com a Bruna, né? Dia 5 foi mais uma revisão conceitual, né? Uma apresentação conceitual sobre o sistema das artes e sistemas da arte, tá? E dia 12, ela fez, além de revisar essa base conceitual, ela trouxe as questões de delimitação de pesquisa, de possibilidades metodológicas, né? E acabou gerando um debate super produtivo, assim, eu achei bem interessante, e que resultou numa proposição de um projeto coletivo do colegiado, tá? Um projeto de pesquisa coletivo do colegiado, onde se articulasse 3 comitês de trabalho, um científico, um técnico e um articulador, tá? Bom, depois o Guilherme vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas na reunião do dia 27, daí ficou meio que assim encaminhado de eu começar, o Guilherme abriu aquela minuta lá no Drive, para que houvesse uma produção coletiva desse projeto, né, e
E eu comecei a trabalhar em cima e tudo mais, mas ainda vinculada bastante àquela nossa primeira proposição de maio, né, do mapeamento daquele mapa, ao modelo do mapa cultural do Ceará, um pouco mais expandido do que o mapa que a Mel fez das instituições aqui em Porto Alegre, né, e aí aconteceu que dia 27 houve uma mudança de escopo, tá? Então, a gente modificou esse foco, tá? E definiu, converteu aquele escopo que era um mapa interativo, tá? Para localizar territórios, agentes, redes e conexões, que seria um mapa das artes visuais nas 9 RFs, né? Onde poderia ter portfólio e contato, né? E que a gente já estava até pensando em fazer uma coisa, um modelo aberto, uma plataforma aberta e editável, né? E suspendemos isso para converter o escopo para o mapeamento num projeto coletivo de pesquisa, tá? Ou seja, não é mais um mapa aquele, tá? E nisso a gente acabou definindo umas etapas aí na organização da coisa, tá? Essas etapas de planejamento seriam assim, isso que eu mandei para vocês semana passada, eu acho que foi, né? Semana passada eu disponibilizei lá uma lista de instituições, né? E também uma lista do colegiado, dos membros do colegiado, com as cidades onde estão morando, né, e ao lado uma indicação de uma outra cidade. Isso aí faz parte de uma próxima etapa, que é a gente mapear dentro do colegiado, saber os membros do colegiado, qual o alcance que a gente consegue atingir nas 9 regiões do estado. Para isso, tem que ali dizer, para daí depois a gente ver, qual RF a gente não está conseguindo atingir muito bem ou não. Então, é nesse sentido, não é uma coisa que vai ser aberta para alguém, ou coisa assim, então, talvez a não resposta, tá? Pelo menos não houve muita contribuição lá dentro dos arquivos, isso a gente tem que descobrir se é uma resistência para trabalhar num drive, num arquivo compartilhado, ou se havia ainda muitas dúvidas com relação ao que seria feito com aquilo e quem é que teria acesso a essas informações, aí a gente precisa esclarecer isso hoje aqui, tá? Então, foi criado esse primeiro movimento, que hoje vai ficar melhor explicitado, e a gente vai pedir uma data limite para que todo mundo contribua. Então, essa é uma etapa da gente fazer esse mapeamento interno nosso, de saber qual que é o alcance nosso, em termos de agentes institucionais e individuais no Estado, tá? A gente precisa estabelecer, dentro do comitê científico, precisa estabelecer contato com as universidades dentro do estado, onde tem curso de formação, né, e para ver também quem é que vai querer compor esse comitê científico e participar dessa pesquisa, de alguma maneira, certo? Então, a seguinte etapa seria, então, mapear aquilo ali, organizar as regiões, né, e fechar com as universidades. Seriam, no máximo, acho que umas 3 universidades, mas ver quem é que vão ser os pesquisadores que querem participar disso. Acho que seria importante conseguir alguém de Santa Maria, porque fica mais ao centro do estado, né, mas a gente pode olhar essa listagem depois, quando o Guilherme passar ali, e discutir melhor isso, tá? E esse comitê científico, então, é que vai criar as bases teóricas mais sólidas, tá? Uma delimitação desse recorte de pesquisa, a metodologia e pensar os instrumentos de pesquisa, né, para testagem e tudo. Então, a etapa depois é consolidar esse projeto para tentar buscar financiamento, sejam editais, então é adequar
adequar a formatação desse projeto para poder pleitear, seja em edital, ou através de empresa, sei lá eu. Aí vamos precisar, já que não está aqui hoje, poxa, já que não está aqui hoje, mas tudo bem, o projeto não está tão pronto. Mas aí teremos ainda novas etapas de discussão aí sobre esse projeto, então, tá? A princípio é isso, estamos nessa fase, então, de construção dessa minuta do projeto e pensando já o cronograma de ações, tá? Que depois a gente pode compartilhar em uma tabela para discutir melhor. Passo para ti a bola, Guilherme, para tu apresentar, então, Obrigado, Cris. O que vocês acham de eu compartilhar minha tela aqui, que aí fica mais dinâmico também? Deixa eu apresentar, então, uma guia. Eu gosto. Achei. Tá, eu não os vejo mais, mas o importante é que vocês vejam. Vamos lá. Tá. A primeira coisa, eu acho que é importante considerar é que a gente estava trabalhando com um esquema um pouco assim dual, né? A gente estava falando de um mapeamento interno, um mapeamento oficial. Eu acho que a primeira coisa que muda com esse projeto de pesquisa um pouco mais agora consolidado aqui é a ideia de que esses dois mapeamentos agora eles estão vinculados. Tá? Então a gente pegou aquelas 3 etapas do mapeamento que estávamos chamando de mapeamento interno, né? Mapear primeiro territórios, depois fluxos e redes e depois agentes de uma maneira dentro das possibilidades, né, voluntárias aí do colegiado, e nós integramos esse trabalho do colegiado agora no próprio escopo das etapas do mapeamento mais oficial. Então, a gente tem um mapeamento agora e não mais 2 mapeamentos diferentes. Então, o que a gente está trabalhando? A gente colocou num certo formato, assim, de projeto de pesquisa, porque isso também é importante, né, para dar uma legitimidade como projeto para o documento. Aqui a gente tem uma primeira introdução, então, e aqui a gente já tem o nosso recorte, né? O mapeamento das artes visuais na RS consiste em um projeto de pesquisa cujo principal objetivo é o levantamento de dados para análise e compreensão das práticas culturais do segmento das artes visuais nas 9 regiões funcionais do estado do Rio Grande do Sul entre os anos de... Bom, aqui a gente também vai ter que fazer uma definição desse recorte temporal, e aí a gente pode discutir também a questão desse recorte juntos agora. Então, acho que também é importante fazermos algum tipo de debate em relação a isso. Então, o principal foco da pesquisa está concentrado na localização, identificação e diagnóstico do perfil socioeconômico e do perfil dessa articulação sistêmica dos agentes envolvidos no contexto das práticas sociais artísticas, né, desse segmento cultural das artes visuais. Nesse sentido, no fim da pesquisa, ela procura apresentar à comunidade gaúcha um conjunto de dados, estatísticas, informações e elementos que permitam, a partir da investigação focada nos agentes, essa também foi um recorte que foi decidido pelo pleno do colegiado, né, então, nossa pesquisa ela focaria nos agentes e não, por exemplo, nas instituições, tá? E a partir, então, desse foco nos agentes, traçar um perfil sobre os mesmos, respondendo algumas questões sobre a dimensão da sua atuação, perfil, a condição da agência deles dentro desse campo e a articulação no contexto. Tá? E aqui vem a parte interessante, então, gente, né, que eu falava no início. O projeto estará segmentado em 5 etapas principais. A saber, primeira etapa, articulação sistêmica e institucional. 2, fundamentação teórica e metodológica. 3, desenvolvimento de instrumentos de pesquisa. 4, testagem, aplicação e coleta. E, por último, 5º, análise de dados e divulgação de resultados. Então, aqui a gente já tem esse primeiro elemento, né, que é esse casamento entre esses 2 mapeamentos, que está agora sendo trabalhado como uma etapa inicial do processo de mapeamento, e que a gente está chamando aqui de articulação sistêmica e institucional. Então, a gente está oferecendo um projeto de pesquisa que, no entanto, já está iniciado, né, nesse sentido. Então, a primeira etapa de articulação sistêmica e institucional é justamente essa etapa que vem sendo realizada pelo colegiado e pela Cris, também como coordenadora do GT Mapeamento,
de articular com universidades, né? Já temos aí a URGS bastante articulada, temos a FURG, estamos tentando articular agora com a UFPEL, com a UFSM, vamos tentar talvez articular com também UX, Fevale, e se tivermos sorte com a Universidade de Passo Fundo. Então, todo esse movimento de articulação, ele está escopado, digamos assim, nessa primeira etapa do projeto, que é o de articulação sistêmica e institucional. Depois a gente tem a etapa, como a Cris vinha falando, de fundamentação teórica e metodológica, onde vai se fazer essa calibragem conceitual, teórica, filosófica para legitimar o recorte da pesquisa, mas também se explicar as escolhas metodológicas que vão ser realizadas. É importante que um projeto de pesquisa ele tenha essa parte de fundamentação teórica e metodológica, porque isso traz legitimidade para a pesquisa, né? Aí a gente tem, então, desenvolvimento dos instrumentos que vão ser utilizados, que instrumentos vamos utilizar. A gente tem, eu e a Cris, algumas ideias, né, que também queremos trocar com vocês. Uma delas é fazer uma espécie de desenvolvimento de instrumentos que seja híbrida, né, pesquisar em bancos de dados, como, por exemplo, da Lab, do FAC, ou do Procultura, mas também criação de formulários. Então, a gente pode discutir isso também agora no pleno. Depois a gente vai ter a testagem, essa pesquisa ela tem que ser testada, ser aplicada dentro de um recorte específico, testada, sua validade testada, e depois ela é testada aí, ao longo das 9 regiões funcionais. E aqui vai ter também uma metodologia, como teve, por exemplo, aí o Edson pode falar para a gente, no mapeamento da dança, toda uma metodologia de coleta desses resultados, né, com a questão das antenas lá no mapeamento da dança. Então aqui a gente vai ter que também, essa quarta etapa, pensar em algum tipo de metodologia para garantir os respondentes, né, e garantir que os respondentes sejam um número expressivo em regiões funcionais diferentes, de modo que a pesquisa também não fique excessivamente focada na região funcional 1. E, por último, a gente tem análise de dados e divulgação dos resultados. Tá? Então, voltando, aí a gente vai seguir falando sobre os objetivos mais gerais, né? O objetivo mais importante, o objetivo de fundo dessa pesquisa é a questão da instrução de políticas públicas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão dessa pesquisa de mapeamento como uma demanda da sociedade civil organizada, do segmento das artes visuais, e aí tivemos a ideia, então, de incluir aqui também um abaixo-assinado, né, como um anexo que vai trazer para esse documento do projeto de pesquisa uma virtude documental, né, e demonstrar que há um interesse por trás também do processo de mapeamento da parte da sociedade civil, sobretudo daquela envolvida com as práticas culturais das artes visuais. Tá? Então, essa é uma segunda etapa assim, que a minuta for concluída. Bom, aí temos algumas partes aqui, umas sessões do projeto de justificativa, né? A gente vai falar na segunda sessão sobre a questão da representação da sociedade civil organizada, ou seja, estamos falando sobre o colegiado setorial de artes visuais, estamos falando também sobre o sistema estadual de cultura, né, enquanto políticas de Estado asseguradas legalmente. Então, aqui a gente traz alguns elementos da legislação, mas também trazemos o Plano Bianual de Gestão, que foi aprovado pelo Pleno, e é o plano que tem orientado as nossas ações aqui enquanto coordenação. E depois vamos para uma questão importante, que é um ponto que a gente sempre fala, né, um ponto que o Edson, a Cris sempre trazem com muita contundência, que é a questão de garantir que o mapeamento ele também se dê nessa dimensão de uma interiorização e regionalização das políticas culturais. Então, a gente precisa atender a outras regiões também, e essa é uma das metas, né, do mapeamento. E a gente espera que, enfim, conseguindo cumprir essa meta, a gente também consiga, como sempre nos lembra o Tarson, incrementar a participação dessas outras regiões também no colegiado setorial. A gente também está pensando um pouco no futuro, assim, né, do que vai ser no futuro desse espaço, se ele for mantido no próximo governo. Na seção 3, a gente traz a questão dos marcos legais, né, nós discutimos isso também na nossa
última reunião, acho que de GT, o Edson trouxe elementos, a Cris organizou eles, e aí a gente faz com que eles apareçam aqui, né? Bom, constitui uma obviedade, um truísmo, essa ideia de que as políticas públicas devem ser orientadas por meio de dados e estatísticas, então a gente traz isso como uma introdução para a questão legal. Logo depois, no segundo parágrafo, a gente comenta da importância do mapeamento da dança como um exemplo virtuoso, né, de organização desses dados e de pesquisa desses dados para a instrução de políticas públicas. Então, está aqui o exemplo. De trabalho coletivo, né? De trabalho coletivo também, bem lembrado, Cris. Depois falamos da questão de uma prerrogativa de racionalidade, né, tentando aqui fornecer uma espécie de argumento também para a justificativa e para a importância do mapeamento, do seu reconhecimento como uma política de Estado, né. E depois vamos para as leis, tá? Os instrumentos de gestão do Sistema Estadual de Cultura, o Plano Estadual de Cultura, e depois a gente menciona a questão do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, que é outro instrumento de gestão do Sistema Estadual de Cultura, que também está previsto na Lei 14.310, que instituiu o sistema, tá? E a gente sempre, ao final ali dessa sessão 3, a gente lembra que a criação de sistemas de informação, né, sejam mapeamentos ou pesquisas parciais, não se constitui somente como uma demanda da sociedade civil organizada, mas, sobretudo, é uma função do Estado e que precisa ser empreendida pela gestão de ocasião, de um modo contínuo, facilitado, transparente e democrático. Então, a gente tem pontuado assim, algumas questões que o colegiado já discutiu e que entende como importantes. Tá? E aí, finalmente, na seção 4, então, a gente vai fazer uma descrição de cada uma daquelas etapas que foram inicialmente segmentadas lá em cima. Tá? Então, a gente teria um comitê para cada etapa. Né? Na etapa 1, que é a articulação sistêmica e institucional, a gente teria um comitê articulador que é, basicamente, o próprio colegiado setorial de artes visuais. E aí a gente tem nas outras etapas, na fundamentação teórica e metodológica, um comitê científico, ainda a estipular, na etapa 3, desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, um comitê metodológico, na etapa 4, testagem, aplicação e coleta, a gente precisa de um comitê técnico, e, por último, na etapa de análise de dados, a gente vai precisar também de um comitê analítico que faça análise desses dados e que não tenha aplicado a pesquisa, que não faça parte do comitê técnico, né? Isso é uma prerrogativa de pesquisa, que a gente não tenha a mesma participação na análise dos dados por aquelas pessoas que, por exemplo, aplicaram, né, a coleta dos instrumentos de pesquisa e fizeram a coleta dos dados. Então, isso traria também mais uma virtude. Então, a gente tem que estipular agora esses comitês também, pensar como vamos desenhá-los, né? E a partir daí começar a proceder talvez a alguns convites, né, para tornar também o projeto um pouco mais robusto, facultando a sua apresentação, sobretudo para a SEDAC, tá? Eu estou pensando aqui, já comentei com vocês antes, que seria uma boa oportunidade para que a gente apresentasse o projeto de mapeamento para a própria Secretaria de Cultura, porque é um momento bem estratégico, assim, né? Então, acho que seria interessante que a gente conseguisse concluir isso ainda antes das eleições, tá? Bom, e aí a gente faz uma descrição de cada uma das etapas. A Cris fez muito bem aqui na etapa de articulação sistêmica e institucional, ela fez toda uma narrativa super circunstanciada de todas as ações que foram realizadas desde o final de 2021 até agora pelo GT Mapeamento, articulando com pessoas específicas ou instituições. Então, ela falou um pouquinho sobre a articulação com o Tarson, nos traz alguns elementos trazidos pelo próprio Tarson aqui que são importantes, faz uma discussão sobre a questão da economia criativa, tá? Eu estou indo rápido, assim, só para dar um gostinho, tá? Para a gente poder discutir agora. Depois vai falar sobre a articulação que fizemos com o IEAV e com o MAC, através da Adriana Boff. Depois com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais.
depois a FURG, e aí a Cris menciona aqui nessa narrativa que ela faz alguns dos resultados do processo de mapeamento que foi realizado pelo Felipe Caldas e pela Viviane, mas também pelo André Soares e a Stefani, no município de Rio Grande, e é bem importante que vocês deem alguma atenção para isso, porque seria interessante que a gente também refletisse esses elementos no projeto de pesquisa, ou na pesquisa do mapeamento, aí articulado pelo colegiado. Depois disso, ela tira algumas conclusões e começa a falar também um pouquinho dessa primeira etapa aí que a gente estava chamando antes de mapeamento interno, né? Que foi estabelecida pelo colegiado, então, que consistiria nesse mapeamento aí segmentado e bastante focado e realizado pelo colegiado mesmo, de territórios, né, localizando alguns espaços institucionais nos quais estão realizadas práticas sociais artísticas, depois fluxos e redes, né, procurando compreender que tipos de práticas sociais ocorrem nesses espaços institucionais e quais são essas práticas, e por último os agentes, né, procurando entender que tipos de agentes se encarregam dessas práticas, algo do seu perfil e de como eles se inserem institucionalmente. Então não é o próprio mapeamento aqui, mas são informações preliminares que a gente precisa ter para justamente facilitar também todas as articulações para o mapeamento. Então é isso que está sendo realizado agora, assim, e que a gente deve seguir realizando para além da finalização da minuta, tá? E aí a gente precisa também seguir escrevendo as outras etapas, né? Então aqui a gente precisa fazer essa descrição dos envolvidos, das atribuições e das metas dentro de cada uma dessas etapas, né? Então aqui acredito que a gente vai precisar falar sobre a questão de sistema da arte, o contexto de arte, né? Usando algumas das referências que são reconhecidas para análise, entre algumas aspas, sociológica, né, dessas práticas culturais artísticas, que é o que nos interessa aqui, a nível de mapeamento. Na questão do desenvolvimento dos instrumentos de pesquisa, já mencionei com vocês antes, né, a gente acredita que seria interessante fazer uma pesquisa híbrida, né, como foi feita pelo Felipe e pela Viviane na FURG, misturando aí bases de dados já consolidadas com formulários de pesquisa a serem respondidos pela própria pesquisa do mapeamento e também descrever envolvidos, etc. A questão da testagem, aplicação e coleta vai nos exigir também algum tipo de delimitação do tipo, sobre o tipo, sobre a modalidade de metodologia utilizada aqui. Vamos fazer como a dança, né, trabalhando com a ideia de antenas, vamos trabalhar com a ideia de observatório, enfim. E depois o que vai ser feito na análise de dados. Então, disso vai sair um cronograma também dos trabalhos de pesquisa, segmentando cada uma das 5 etapas dentro de uma certa linha temporal. Eu e a Cris, dividimos inicialmente por semestres aqui, mas poderíamos dividir por mês, ficaria talvez mais preciso, mas talvez para esse primeiro momento não venha muito ao caso. A gente discute também. Eu tive a ideia de incluir um 5W2H aqui, né, fazer uma sinopse assim, de respostas bastante sintéticas e sumárias a uma série de perguntas, para justamente ajudar essa questão da captação de recursos. Talvez seja interessante captar recursos, aí foi uma ideia da própria Jaque, né, nas suas últimas reuniões, talvez pleitear recursos da Lab 2, não sabemos ainda, enfim, é uma ideia que foi ventilada, né, que a gente pode discutir. Enfim, é um pouco esse o documento, tá, gente, como ele foi desenvolvido até agora. Acho que agora a gente abre para uma discussão e vamos conversando. Eu queria complementar uma coisa que não foi dita aqui, que dentro das nossas reuniões, já com Felipe Caldas, e a própria Bruna, né? Todos enfatizam que o mais difícil não é da onde vai tirar os dados, não é fazer a análise, não é estabelecer a metodologia, é ter recursos financeiros e tecnológicos para fazer, né? Então, e isso acaba
acaba impactando bastante, tá, sobre nós que somos do colegiado, que estamos aqui trabalhando voluntariamente. Então, para a gente poder dedicar mais tempo a esse projeto, que a gente está vendo, assim, que demanda bastante tempo, tá, a gente não está pensando em trabalho voluntário para este projeto. Então, assim, por isso que eu defini lá que seria a busca por financiamento para remuneração, prever remuneração. E aí, sim, aí a gente vai ter que definir, eu acho que cada um vai ter que pensar no que quer participar, o quanto que quer participar e quem de fato vai estar participando desses comitês, né, para saber de alguma ação, né. É uma construção coletiva e a participação realmente vai ter que ser engajada, porque inclusive a gente vai ter que prever isso futuramente na ficha técnica, quando ficar mais bem delineado, passo a passo, né? Então, tem uma coisa que eu não sei se aquela minha grade... Cris, eu só posso comentar uma coisa antes, que eu lembrei enquanto tu falava, uma coisa que eu acho bem importante de dizer, assim, no último dia do curso da Bruna, ela disse o seguinte: bom, vocês me ativaram, né? Vocês criaram certas expectativas em mim, então agora eu estou aguardando, né, para saber como é que vocês vão responder essas expectativas, porque a nossa área de artes visuais é uma área que é marcada, como bem nos lembrou o Felipe e a Viviane na apresentação da pesquisa deles, é marcada pela informalidade, por uma séria precarização também, não só dos agentes, mas também das instituições, então, mas, sobretudo, uma precarização no modo de levantamento de informações sobre essa própria área. Então, tem uma importância muito grande esse mapeamento, eu acho, gente. E acho que é isso que eu queria comentar com vocês, e me surgiu, assim, me veio à mente ouvindo a Cris falar agora. E essa importância, ela vem sendo enfatizada pelas pessoas que escutam a gente falar dessa ideia. Bruna, Tarson, né, todo mundo que começou a ser envolvido por esse projeto menciona da importância dele. Então, o meu convite para vocês, ele é um convite, é um chamado, assim, mais existencial, filosófico, no sentido de vamos cuidar e vamos construir juntos isso, porque é de fato um legado que a gente, enquanto colegiado, pode deixar, assim, para o setor, e seria muito importante deixar algo nesse sentido para um setor que é tão marcado pela ausência de informações, estatísticas e dados, né? Então, eu precisava falar isso para vocês também, tá? Acho que se envolver nesse trabalho vai ser algo bem importante, assim, tá? Cris, contigo de novo. Desculpe. Não, não me interrompeu, não. Obrigada, Mona. Fiquei com o microfone aberto, mas foi descuido. Eu ia compartilhar aquele cronograma de ações já no semestre, sabe, Guilherme? Não sei se isso faz com que as pessoas visualizem e pensem juntos, ou não. Eu acho que tu compartilha, porque a Cris teve o trabalho de fazer uma descrição, assim, bem minuciosa de vários tipos de atividades que agora a gente tem que puxar dessa tabela dela e incluir dentro de cada uma das sessões ali. Então, compartilha, Cris, acho que ajuda. Uhum. Assim que eu descobri, essa aqui, eu acho. Compartilhei? Uhum. Ótimo. Tá, eu ia copiar para levar não sei aonde, agora o mouse tem que me obedecer. Aqui. Só dá um zoom, Cris. Ah, não ficou grande, eu achei que eu tivesse... Opa. Zoom de quanto? Aí, tá bom. Então, assim, só para a gente entender a quantas andamos, né? Isso aqui eu acho que foi todo esse andamento no primeiro semestre, foi essa primeira linha, aproximações com pessoas e instituições, né? Primeiro para saber o que é que estão achando do mapeamento, se é uma boa, como é que impacta cada um, e a gente foi ouvindo
o que interessava para cada um. Para o Tarso não interessa uma coisa, para o Instituto de Artes outra, para a FURG outra, e a gente foi vendo chegou um ponto que a gente disse, nós vamos ter que criar o nosso mapeamento, porque a gente não vai achar um interesse em comum aí, né? E aí a gente acabou lançando aquela proposta do mapa, né? E aí, com essa oferta da disciplina do curso da Bruna, foi uma coisa muito positiva, assim, porque eu acho que foi ao mesmo tempo em que talvez o projeto lá esteja sendo analisado e avaliado, né, para aprovação. Eu acho que se percebeu, gente, é uma coisa que precisa da participação do colegiado, porque nós é que conseguimos fazer esse meio de campo, justamente, eu não consigo achar outro termo, gente, eu acho que é a articulação mesmo, sabe, de agentes individuais e institucionais, tá? Então, eu acho que isso é necessário. Aí, agora, a construção dessa proposta, ao final do curso, ao final que a gente queria criar uma possibilidade de discutir as categorias e pensar o colegiado a partir de bases conceituais comuns, né, por isso o curso da Bruna, que ela conseguiu condensar não sei quantos semestres em 2 aulas, tá, eu acho que ficou um rapidão muito bom, e mexeu e acabou resultando nessa proposta, esse projeto aí. E agora a gente precisa estabelecer, assim, essas universidades, quem vão ser essas universidades parceiras. Eu coloquei ali o 2º semestre, não sei, é um otimismo bem grande meu, né? Mas provavelmente tudo pode avançar, inclusive para o semestre seguinte, sabe? Para daí esse comitê usar as bases teóricas de fato que serão utilizadas para delimitar qual que é o recorte que a gente vai fazer. Por exemplo, uma coisa que eu estava falando para o Guilherme hoje, eu digo, olha, por exemplo, se a gente definisse, nas cidades até tantos mil habitantes, não quer dizer que as cidades com tantos mil habitantes, de repente, tenham uma prática lá, que é uma prática que até seja surpreendente, que seja uma prática impactante, coisa e tal, pode ser que isso esteja acontecendo num lugar uma população bem baixa e tudo mais, e não tenha visibilidade nenhuma, e que possa vir a ter, né? Então, qual que é a definição que a gente vai usar, vai depender também da base teórica, né? Mas por isso que eu fiz questão de trazer essas bases legais, tá? De territorialização e tudo mais, de valorizar essas práticas do interior também, e não ficar apenas restrito ao que já está profissionalizado e que faz parte do alcance do sistema já legitimado e tudo mais, tá? Então, depois a construção desses instrumentos, tudo vai depender dessa base, né? Deixa eu pegar o mouse, que talvez vocês enxergam o mouse. Isso aqui vai ser o fundamental para a gente saber qual vai ser o instrumento, qual vai ser o alcance, né? A busca ativa de contatos já está começando, né? O Diego vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E em breve a gente vai ter que começar essa comunicação aqui com os contatos, tá? Hoje nós estamos tendo essa discussão aqui e eu vou fazer uma comunicação, vou chamar e vou explicar para todos esses pesquisadores que a gente entrou em contato, que vem trabalhando com a gente até agora, de dizer o que a gente já construiu e em algum momento poder apresentar isso para eles e para poder fazer esse fechamento de quem é que vai trabalhar conosco, tá bom? Aí depois vai ter a definição, né, dos pontos ou pessoas, onde é que vão ser coletadas essas informações, fazer essa coleta de dados. Provavelmente vai precisar uma capacitação para aplicação, vai depender da metodologia que vai ser utilizada também. A aplicação, então a aplicação, depois a compilação dos dados coletados, a compilação não é a mesma coisa do que fazer
a organização e os resultados estatísticos, né? Eu pensei, gente, além do Tarso, de quem é que conhece o trabalho da Adriana Donato. Eu acho que a Adriana Donato tem trabalhado bastante com essa questão mais técnica, assim, de organização de dados, e ela fez a formação, não sei se junto da faculdade de administração, mas ela teve que trabalhar a questão de estatística também, e ela tem muito contato com o ramo, né, com o nosso setor. Então, talvez seja uma pessoa legal de estar trabalhando junto com o Tarso. Aplicação dos instrumentos, tá? Compilação, resultado estatístico, análise dos dados, resultados estatísticos, isso aí, na verdade, aí volta lá para aquele outro comitê, que é para fazer essa análise, para pensar as lacunas que foram descobertas, as potencialidades, né, e sugestões de passos futuros, né. Há um modelo um pouco do que o relatório do trabalho que a FURG fez, né. Então, é mais ou menos isso aí, gente, tá? Sim, Cris, lembrando, é muito bom que o relatório da FURG apresenta em 3 etapas, né? Ações a curto, médio e longo prazo Isso. podem ser realizadas. E a curto, assim, realmente é a capacitação, é isso que a gente está querendo fazer, né? E para a gente poder fazer isso, poder se comunicar melhor, poder saber que tipo de capacitação tem que ser dada em cada local e qual a demanda dessa capacitação em cada local, a gente precisa chegar lá, né? Então, o mapeamento é fundamental, por isso que também eu pensei primeiro nos espaços de formação, porque os espaços de formação, às vezes, artistas ou pessoas que fazem formação de outros lugares vão para lá, sabe? Não necessariamente são de lá. Então, eles também nos auxiliam a pensar esses agentes todos, né? Então, por isso que eu achei primeiro pensar esses espaços de formação específica da nossa área, né? Não, sem dúvida, o contato primeiro com as universidades nos dá uma entrada super importante, sobretudo e especialmente aquelas que têm cursos de artes visuais, né? E Então, hoje a gente estava discutindo, eu disse assim, vamos ficar, deixa eu ver onde é que eu coloquei as instituições, tu colocaste ali ou não? Acho que sim, a não, né? gente definiu algumas, né? Tipo o URGS já está feito contato, o ERGS também, que a Cris já está fazendo contato com a Carmen e com o Igor. Temos também o FPEL, o FSM, o PF e o CIFEVAL, tá? Também temos contatos. Então, acho que a partir daí isso já nos dá uma entrada interessante, assim, né? Também para consolidar a primeira etapa, que é do comitê científico, né, Cris? Que é isso aqui, né? É. Tá? A princípio, assim, a Universidade de Passo Fundo, enfim, se vocês conhecem, né? Quais universidades, quais espaços de formação, né? E vamos, inclusive, depois dá para se perguntar, quando for o mapeamento mesmo, agora é a etapa para fechar as universidades com o nosso projeto, né? É diferente de pensar depois, quando a gente pensar também ateliês, Sim. associações e coisa e tal, que fazem oficinas, é um outro processo, tá? Então, não vamos confundir as duas coisas, nós estamos agora recém fechando as parcerias, tá? Isso. Então, é diferente de, posteriormente, a gente está fazendo o mapeamento dos lugares mesmo, que daí sim, aí é o ateliê aquele lá da Asval, Vacaria, aí são outros espaços que não são os acadêmicos, né? Então... Vamos escutá-las um pouco, que acharam da nova reorganização aí do projeto. Posso falar? Claro, vai Gente, lá, Mel. parabéns. Super bem estruturado agora. Acho super importante, né, esse documento para a gente conseguir, enfim, verbas de algum lugar. E aí minha pergunta vai nesse sentido, assim, em qual etapa a gente vai parar ou até onde nós vamos avançar
sem as verbas, né? Por exemplo, na parte de construção de metodologias, a gente já vai avançando com isso ou não? A gente vai esperar conseguir verbas para avançar com isso? Eu acho que a gente deve parar na etapa do comitê científico, tá? De delimitação teórica e metodológica. Acho que a gente vai precisar delimitar para conseguir com mais segurança verbas. Claro. Tá? Vai ser difícil. A parte daí de construção metodológica, que é a parte que eu me interesso mais, que daí começa o grosso do trabalho, né? Exatamente. É justamente... Tá, entendi. Não, acho que tá ótimo, gente, parabéns. Eu não tive tempo de acompanhar as últimas reuniões, mas eu vou dar uma olhada no Eu acho que não tem como ser antes, sabe? Porque senão fica muito vago, Mel. A gente precisa dessa definição metodológica para a gente saber montar a ficha técnica e conseguir fazer um mínimo de orçamento. Senão a gente não vai conseguir definir isso, né? Então, a gente precisa fazer essas definições para daí pensar o restante, né? Sim, fechar esse documento para a gente conseguir pedir recursos, né? A ideia é que a gente feche esse documento que a gente discutiu agora com vocês e mostrou para vocês. Se vocês estiverem de acordo, a gente fecha ele e aí a gente marca uma apresentação desse projeto para as universidades parceiras, tá? E que já se envolveram com o projeto. Por exemplo, a URGS, a FURG, e também convidar outras universidades para entenderem um pouco melhor o que a gente está falando, o que a gente pretende. Né? E assim a gente também já tira dali esse comitê científico, entendem? Então, bem estratégico que assim que a gente fechar esse documento, a gente passe, então, para essa apresentação dele para as universidades, e dali saia com um comitê científico mais ou menos já montado. Né? Posso? Vai lá. Então, cara, o documento está incrível, como a Mel disse, está muito legal e muito... Bom, sempre é, né? Ponto. Então, seria redundante dizer que está bom. Tem algumas coisas que eu fiquei pensando, assim, que são pontos que eu realmente acho que, da forma como ele está apto a ser apresentado como proposta para a SEDAC. Eu acho que isso é bem importante. Mas ele também já está apto para ser apresentado, sem nenhuma complementação do que está aqui, às entidades que a gente postula a participação. E a partir dessa apresentação e a identificação das entidades, e no caso eu quero dizer universidades que têm interesse de participar, aí a gente começa a montar os comitês. Que esses comitês, sim, eles têm que ser híbridos e aí os comitês são muito interessantes a gente pensar com todos eles com presença de pessoas das universidades, com pessoas do colegiado, que a gente vai precisar assumir esse protagonismo, é claro, e pessoas de outras entidades afins que também queiram participar. Né? Então, aí a gente tem que fazer um híbrido de tudo isso e começar a dividir, mas todos os comitês precisam ter uma coordenação específica, uma secretaria específica e uma vice-coordenação específica. Cada um dos comitês. Porque senão eles acabam não tendo andamento, porque tem muito chefe pouco índio e não tem alguém cobrando especificamente naquele local. Então, isso foi um exemplo que foi uma coisa que não foi feita no mapeamento da dança e que depois a gente sentiu falta, tá? Porque às vezes as pontas ficavam soltas e uma pessoa específica acabava ficando muito sobrecarregada, e é óbvio que era o coordenador do colegiado da dança na época, o Diego, que nesse caso seria o Guilherme. Então, acho que aí a gente consegue ajudar melhor. Dentro dessas coordenações de comitês, também é interessante a gente deixar como coordenação pessoas que não necessariamente sejam dos colegiados, ou coordenador, mas que dentro desta diretiva do comitê tem alguém também do colegiado para ela estar mais próxima, porque não é sempre que essas pessoas vão conseguir participar das reuniões de colegiado, porque aí fica muita coisa para as entidades externas e é um compromisso que elas não precisam assumir, que a gente tem, né, que a gente se propôs a... Então, talvez seja uma postura legal para os comitês. Então, da forma como está, eu acho que está muito legal, está pronto, e o que vem depois, aí eu acho que depende muito da participação de quem for entrar no processo, para eles não receberem uma receita pronta e não poderem contribuir com mais nada, embora a gente já tenha algo bem redondo, tá, nesse sentido. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria comentar. Tu comentou ali naquele momento sobre antenas. A gente teve um problema na dança, que foi um processo que foi no meio da pandemia, então se parou o processo. As antenas são muito importantes mesmo, porque elas acabam
distribuindo, mas as antenas do mapeamento da dança funcionava contato direto, né? O Christian, por exemplo, era uma antena e ele pegava a sua rede de contatos, né? E aí ia aumentando. E aí ficou um controle legal de saber quantos contatos foram feitos ou não. Mas o que gerou muito efeito no processo, e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, que na dança talvez se observou muito tarde quando eu assumi a coordenação, que foram nos 2 últimos meses do mapeamento. A gente buscou formadores de opinião, artistas da dança, que começaram a divulgar o mapeamento da dança. E a gente aumentou nos últimos 2 meses 35% o número de inscrições. Né? Então, se a gente já sair assim, é muito legal. E peraí, Edson, os antenas não são os formadores de opinião, são não naquele caso não eram formadores de opinião. Por quê? Normalmente os formadores de opinião são grandes nomes que as pessoas seguem em redes sociais e se inspiram neles, que são pessoas que não têm tempo para fazer esse trabalho que a antena faz, que é um trabalho de formiguinha. Tá, então tem os antenas que fazem o trabalho de formiguinha, e esses grandes divulgadores são as pessoas que a gente achou no final, que a gente incluiu artistas de renome nacional, que postaram nas suas redes. Seria mais para fazer a comunicação, o entendimento, a divulgação. Isso, divulgação, porque aí se torna uma divulgação de massa. Então, a gente pode ter as antenas que fazem o trabalho de formiga, mas também pensar numa rede de contatos permanente, que a gente possa, a cada pouco, estar fazendo, usando a imagem dessa pessoa para que ela comunique o mapeamento. E aí a gente começa a engajar mais gente. Isso deu certo, eu acredito que nas artes visuais também dê. A gente pode usar espaços de exposição para divulgar, a gente pode usar esses espaços, entende? Que eu acho que nas artes visuais acaba sendo até mais facilitado do que na dança. Na dança, o espetáculo de dança era complicado fazer, mas uma exposição que permanece 30 dias aberta, há como haver algum tipo de comunicação, entende? Que as pessoas tenham contato. Então, talvez sejam caminhos para a gente engordar. Concordo com a Cris que o ponto mais difícil possa ser recursos, mas quando a gente começar, de fato, a gente vai perceber que o ponto mais difícil mesmo é as pessoas se inscreverem. E elas entenderem que elas precisam e elas têm o direito de se cadastrar. Esse vai ser o ponto mais difícil. Por isso que a gente tem que pensar numa estratégia bem importante para isso depois. Acho que é isso, gente. Inscrições. Estou lendo a mensagem aqui do Diego, tá? Que não está com uma conexão boa. Não sei se tu mesmo quer falar, Diego. Eu posso não, eu estava só tentando entender a lógica do Edson que ele trouxe agora. Eu tenho algumas questões que, bom, aí é planejamento de comunicação, tá? Acho que também não adianta assim soltar aqui, dá, não dá. Então a gente vai pensando a partir do que está sendo exposto aqui, dessa possibilidade. Ele fala aí desses trânsitos em espaços que tenham um pouco mais de visibilidade, pessoas também do setor, do campo, agentes, etc. E isso pode ser mais delicado em comprometimentos a partir de um projeto que, então, tem que ter o andamento, tem que estar num ponto X, tem que ter um documento fechado, tem que ter um acordo tácito entre partes. São só essas questões que se tornam mais delicadas, e, então, essa comunicação é bem mais para diante, assim, nessa lógica, acho. É só isso. E eu estou realmente, gente, com uma oscilação de internet, numa situação de rua, mas eu sigo aqui, tá? Vou tentar pegando o máximo. Obrigado. Eu queria adicionar para esse processo de comunicação, a gente vai ter que analisar se esse período eleitoral não tem que ficar uma coisa meio em suspenso, sabe? Não precisa. Não é o momento. Não precisa, Cris. Desde que a gente não use slogan do governo que está, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, se a gente fizer mapeamento das artes visuais, façanhas novas façanhas da cultura, aí é um problema. A gente não está no auge da campanha, sabe, Edson? A gente não sabe como é que está o ânimo das pessoas, elas estão influenciadas por outras coisas, sim, e a gente não sabe como elas recebem isso nesse momento. Perfeito, tá? Mas o que o Diego disse é uma verdade. A gente vai poder pensar nessa ação mais concretamente nas pessoas quando a gente já está com o mapeamento na rua, entendeu? Não agora. Bem depois, uma coisa para depois. Ed, tu ia falar alguma coisa? E aí a Cris falou... Não, era isso que eu falei agora, que era complementando o que o Diego tinha falado, que estava correto, isso mesmo. Eu acho que a Vivi botou alguma coisa no chat, deixa eu ir buscar ali.
acredito que as universidades e seus departamentos têm recursos, seja o próprio das instituições privadas, quanto via projetos, programas educacionais. Essa vai ser uma possibilidade também, assim que a gente apresentar algo um pouco mais fechado para as universidades, né? Mas, por exemplo, a gente já sabe que na URGS, em princípio, não há uma possibilidade de alocação de recursos para isso agora, tá? Então, a gente já tem alguns retornos, e já testou também um pouco, assim, o terreno, né? Já testou as águas um pouco. Tá? Eu acho... Os federais estão... Os federais estão numa situação terrível, né, gente? E as privadas também, porque recebem também recursos via bolsas de pesquisa, em doutorado, mestrado, então, coisa bem feia, assim. Mas eu acho que é uma possibilidade que isso seja levado para... Assim que a gente tem algumas definições, como lembrou a Mel, né? Sobretudo essa questão da definição do comitê científico, que a gente leve isso, por exemplo, para a própria SEDAC, né? E tente, de alguma maneira, convencê-los da importância disso e do protagonismo também do colegiado nesse processo. Né? Talvez eles consigam também abrir certas portas, assim. E a Jaque também nos deu uma sugestão muito importante, que é não desprezar também o poder privado nesse sentido, né? Então, a ideia daquele 5W, 2H ali antes dos anexos é já de deixar a coisa um pouco mais mastigada, para que, de repente, isso possa ser formatado na modalidade de um projeto mais simples, mais objetivo, inclusive para ser apresentado, sei lá, para uma instituição privada, entidade privada, enfim. Janice, contigo. Bom, então, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Parabenizar aí a apresentação do que foi exposto. Acho que é um momento bem importante mesmo, a construção, né, desse planejamento, tendo em vista não somente reagirmos, né, porque a cultura, a arte aí, né, também, enfim, né, fragilizadas e ameaçadas. Em relação à universidade, quando estamos falando, sim, né, eu estou aqui, né, também, né, docente da FURG, colega, né, do Felipe e da Vivi, enfim, né, tenho várias coordenações ali dentro desse espaço que é a FURG. Quando começou a apresentação e também quando a Vivi coloca ali, né, o comentário a buscar recursos nas universidades, sim, que o primeiro pensamento é esse, de que a universidade não tem dinheiro. Sim, ela não tem nada, não tem, hoje mesmo a gente está tendo que, assim, fazer mutirão para comprar pincéis e tinta para uma ação, tá? Mas existe uma questão, que na universidade, todos, como eu mesmo coloquei na apresentação da Vivi e do Felipe, são projetos, né, CISPROJ. Todos esses projetos, tudo que a gente precisa fazer tem que ter uma antecedência de colocar no sistema de 6 meses a 1 ano. Então, na verdade, se esse planejamento ele chega nas universidades, eu posso falar pela FURG, com né, uma certa antecedência, né, ao tempo de poder elaborar o projeto, onde nós colocamos as parcerias, eu falo um plural FURG, colocamos as parcerias, essas parcerias podem ser algumas, por exemplo, hoje eu tive que acionar 2, 3 lojas para tintas, né? Por exemplo, tá? Uma situação assim, ou então outros setores, ou arquivos, ou doações, enfim, né, para poder fazer. Se nós temos em mãos um projeto, né, como esse, com tempo, dá sim, não digo que para um financiamento, mas para captação de recursos para algumas etapas, sim que é possível. Aí a última coisa, assim, né, segunda e última coisa que eu queria falar, que é em relação aos espaços expositivos, e aí eu falo não por FURG, mas pela ANPAP, né, que, como vocês sabem, eu também, né, faço parte do Comitê de Poéticas e das reuniões. Dentro do encontro anual da ANPAP existem os fóruns. Um dos fóruns é o fórum dos espaços expositivos, museus e galerias. Então, nós fazemos um mapeamento, nós temos um mapeamento, que eu acabei de mandar um áudio agora, tá, para ver se tem um retorno, desse mapeamento que nós temos, assim, nacional, regional.
Aí no regional eu quero conseguir subtrair, então, o do estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, não é porque o Rio Grande do Sul nós temos, ó, FURG, Galeria Espaço em Comum, Pelotas, Galeria Sala, Passo Fundo, não sei o que mais, Santa Maria, não sei, de pouco em pouco, esses são espaços expositivos que estão nessa área de abrangência e que, enquanto a Cristina estava apresentando, eu estava vendo por aí, por esse lugar dos espaços expositivos, esse engajamento, né? Então, assim, é isso que eu queria assim, apontar. E eu ainda estou, né, construindo a minha relação aqui com o grupo, de saber em que momento ou de que forma eu consigo potencializar a minha participação, né, mas pouco a pouco, né, tem pessoas aí que já me conhecem de bastante tempo, então sabem, né, que comigo dá para contar, né, eu só estou tentando encontrar qual é o ponto, quando encontrar o ponto, vocês sabem que, tá, mas me acionem. Era isso, tá? Eu vou esperar a resposta, então, da ANPAP para passo por e-mail. Assim que eu tiver os dados, eu passo tudo que a gente tiver, tá? Pode ser. Música para os meus ouvidos, que coisa maravilhosa! Isso dá um ânimo. Janice, eu acho que essa é a grande questão ali com a Cris também, né? Isso que ela está buscando agora. Esse mapeamento inicial, nessa primeira etapa aí do projeto de pesquisa, que está relacionado aos territórios, esses espaços e instituições onde se dão práticas artísticas, né? Então, acho que aí está a participação. Oi, bem. Olá, desculpem. Seja bem-vindo, bem. Ilustre presença do conselheiro de cultura hoje. Ilustre presença do conselheiro hoje, bem. Um conselheiro, não um conselheiro. Que maravilha. E das visuais. As visuais. Com voto lá das Val, viu? Lá de Vacaria, tu nem sabia. Voto de lá também. Eu soube. Lindo movimento, e que a gente consiga trazer o conselho de novo para a sociedade civil, sabe? Isso vai ser a coisa mais bacana que tem. Essa é a luta maior. Mas, Janice, que beijo, querida, que beijo. Eu acho que se fizer o levantamento dessa votação, né, já dá para olhar o quanto que expandiu para o interior, de instituições que antes não se achavam com competência ou que poderiam votar e que dessa vez participaram, né? Então, é verdade. Assim, o procedimento não é o que a gente queria, né? Um projeto de lei que altera sem ouvir a gente, ainda mais com toda a organização que se tem. Mas o resultado foi muito promissor para os colegiados. Eu acho que essa união dos colegiados que aconteceu, desde que foram retomados, essa transversalidade é a coisa mais importante que a gente tem. A gente aprender que tem a ver com a questão do teatro, que tem a ver com a questão do circo, que tem a ver, enfim, né, das culturas populares, e que a artes visuais não é fechada em gabinete, não é mais, há muito tempo. E a gente tem hoje uma instituição como a Chico Lisboa, com 84 anos, talvez a mais antiga, que represente a cultura dentro do Estado, e, enfim, e vamos criar mais, e vamos fazer mais. Eu estou muito orgulhoso pelo nós, pelo coletivo, né? E olha, o colegiado é uma fábrica de pessoas boas, eu acredito nisso. Aqui, deixa eu espalhar um delírio, assim, mas quando todo mundo sonha junto, a coisa pode acontecer. Mas a Chico Lisboa podia chegar em todos os cantos do Rio Grande do Sul, né? Gente, desculpe interromper, mas a gente essa é a ideia, Cristina, essa é a ideia da Chico, ela capilarizar em todas as regiões.
setoriais. Então, nós estamos indo e depende de nós, cada um de nós, que são da Chico, e tem gente que não é da Chico necessariamente, mas é da Chico. Então, esse é o caminho agora. Gente, vamos voltar então, desculpa interromper, para o nosso assunto em pauta, que é a questão do mapeamento, e a apresentação e a apreciação do projeto. Tem mais alguma questão que vocês gostariam de pontuar sobre o que a gente já discutiu? Querem algum outro esclarecimento? Ou podemos encaminhar, então, a finalização dele e a posterior apresentação, sobretudo para as universidades? O que vocês acham? Sim, tá pronto, tá lindo. Então tá. Eu só queria dizer uma coisa, eu vou entrar em contato com as pessoas das universidades e tentar encontrar uma agenda possível, tá, para a gente fazer essa apresentação, e se essa agenda não conseguir ser na nossa agenda de reunião, tá, vai ter que ser numa outra data, tá, mas aí eu deixo avisado. Aí vamos ter que ajustar esses calendários todos, né, Cris? Mas a gente vê isso depois com calma. Uhum. Então, caso queiram contribuir, seguir contribuindo com a minuta, bom, sigam lá no link, deem os seus pitacos, construam conosco. A expectativa minha da Cris é que a gente até semana que vem esteja com essa minuta pronta, né, Cris? Então, possivelmente essa reunião para acontecer daqui 2 semanas, um pouco depois, talvez, tá? Então, encaminhado esse assunto. Podemos passar para o próximo? Temos, então, retornos, enfim, rodada dos GTs, formação e comunicação. Eu acho que a gente pode começar pelo de comunicação, que o Diego e a Mona estão aí, depois eu falo em nome do GT formação, que eu acho que eu sou o único... Não, eu e a Viviane, da formação aqui. Mas, enfim, vamos começar pelo de comunicação e depois a gente fala do de formação. Acho que o último... Oi. Vai lá, Di, vai lá. Desculpa. Oi, gente, tudo bem? Vocês me desculpem, mas eu vou ter que fazer essa lógica aqui, um pouco doida, que é falar sem o vídeo. Mas eu acho assim que o Guilherme me passou a comunicação basicamente para que seja dito que ela vai ter que caminhar lado a lado com a questão do mapeamento nesse start, nesse disparador aí, que são esses caminhos também da gente ir mapeando os lugares, os seus contatos, os seus números. E é isso que a gente gostaria de fazer por parte da comunicação, mas em conjunto com o GT Mapeamento, que é soltar aqui esse estímulo inicial para que as pessoas de regiões diferentes ou que entendam que tenham contatos que sejam importantes tanto para a comunicação quanto para o mapeamento. Eu vou disponibilizar por um drive que eu vou passar aqui para vocês pelo WhatsApp, uma lista que pode ser ali preenchida, então, por todos os membros com esses contatos desse começo que considerem interessante. Por exemplo, o Edson fez essa citação a alguns agentes ou disparadores de campo que ele entende que possam ser importantes. Obviamente que cada um de nós tem essa lista dos seus círculos íntimos, né? Sempre sob aquela lógica, olha, eu quero colocar só o nome e citar a instituição, mas não quero colocar o número pessoal, não importa. O que nós queremos é uma listagem. O que a gente quer entender é o que a gente tem conosco de possibilidade para que essa comunicação caminhe lado a lado com o mapeamento. Um segundo momento da comunicação, para não ocupar muito tempo também aqui, o nosso GT só, mas a gente já está coordenando de novo uma reativação do Instagram. Nós demos um pezinho atrás, porque a gente está vendo com essa questão aí das eleições, está todo mundo dando um pé atrás em publicações, etc, etc. Mas já entendemos que para nós isso não é uma questão, nós vamos dar uma continuidade a isso, com uma reativação a partir de sexta-feira, naquela lógica que nós já vínhamos seguindo lá atrás, que é comunicar o que é o colegiado de maneira mais... a palavra não é didática, mas pode ser didática, não me vem outra. Que é isso, então, a gente vai retomar assim, como é que funcionam as nossas eleições, como é que esses membros são escolhidos, que o colegiado, ele é uma instância, ele não faz parte, porque às vezes as coisas ficam um pouco confusas para quem não conhece de fato o colegiado, né? Ah, mas o colegiado é da SEDAC, então. Não, o colegiado não é da SEDAC, né? Eu acho que são essas coisas que a gente vai desmembrar nessas publicações, 3 publicações próximas, e a gente quer dar um destaque em uma delas para a questão da gestão 2021-2023,
as metas já traçadas e algumas que tenham sido alcançadas, e aí um destaque para essa questão do mapeamento, por exemplo, da proposição do curso da Bruna ser aberto, gratuito, nós temos ele no YouTube agora, então o colegiado está proporcionando também para a sociedade civil e para os agentes e para o campo um curso gratuito, que aliás, eu estive presente, quem esteve também deve ter visto, foi maravilhoso, a Bruna sempre tem uma capacidade de síntese ótima, inclusive invejo, que ela tem uma capacidade de resumir um semestre em 2 aulas e ficou muito bom. Então é isso, vamos dar atenção na comunicação nesse momento para esses pontos. Eu não sei se a Mônica quer trazer alguma coisa, mas eu só fazendo um último acréscimo, nós estamos tentando fazer esse projeto de divulgar nos stories ações específicas, cursos específicos, momentos específicos, mas assim, nós vamos rever isso de alguma maneira, quando isso for reativado lá para nós. Porque a gente também tem que começar a tomar o cuidado de que regra vai ser essa. Então, nada nos impede de uma publicação estabelecer essa regra. Você manda pela DM, você tem um aguardo para essa divulgação, porque senão vai parecer que a gente está divulgando ações específicas em detrimento de outras. Não é esse o caso. É só porque a gente, de fato, não está conseguindo dar conta de um fluxo e nós não vamos fazer essa busca ativa, tá? São as pessoas e os eventos que vêm na nossa direção, porque senão a gente enlouquece. Então, a princípio, essa é a organização da comunicação. Esse drive vai acontecer, então, ele vai estar limpo, ali aberto, podem ir colocando por ordem alfabética, se entenderem assim. A gente divide entre instituições e pessoas, tá bem? Desculpa, eu a princípio, encerrei. Uhum. Obrigado, Diego. Eu que comecei a falar e estava no mudo aqui, mas eu reforço, então, o pedido do Diego, porque esse pedido ele tem a ver tanto com a questão do mapeamento, né, com essa etapa da primeira fase dele, né, de mapear aqui internamente esses territórios, mas tem a ver com algo super importante, que é uma pauta da comunicação, que é a questão do nosso mailing e da reativação, reatualização constante do nosso mailing. Então, eu peço, mais uma vez, reitero esse pedido de que passem os contatos àqueles que vocês acham legítimos, acham adequados de passar, e aproveitem fazendo essa listagem aí das instituições que vocês conhecem que estão nas regiões e nas cidades em que vocês circulam. Isso vai nos ajudar imensamente, né, para essa primeira etapa do mapeamento, e vai ajudar imensamente também a questão do mailing. A ideia futura também, gente, é que o colegiado ele disponibilize para a sociedade civil essas informações a título de que sejam informações públicas, né, de interesse público. Então, se a gente tiver essas informações, não há nenhum problema também de as divulgarmos, tá? Sempre lembrando daquelas questões que a gente já discutiu sobre o mailing. Não é todo o contato que se passa, né? Enfim, aí o Diego pode conversar depois com vocês também sobre isso, a gente pode voltar a discutir essas questões. Tá? Mas eu acho que uma meta também, Diego, já uma meta realizada, assim, da gestão 21 a 23, é a própria comunicação, né? Nós mudamos alguns processos de comunicação e eu acho que essa é uma meta importante também, né? Porque a gente estabeleceu isso como uma ação de gestão. Então, isso também tem que ser considerado como uma das metas já alcançadas. Tá? Certo, fazemos essa conexão ali também, vamos falando a respeito. Obrigado, Guilherme. De nada. Bom, a questão do GT Formação, gente, nós havíamos feito uma discussão coletiva na última reunião de pleno sobre a questão do GT Formação e combinamos que as ações do GT Formação ficariam reservadas para 2 frentes principais, né? Por um lado, a questão de uma capacitação oferecida pelo colegiado gratuitamente, disponibilizada ali pelo YouTube, para a questão de projetos culturais, e quem se envolveria com isso seria a Jaqueline Beltrame, que tem experiência com o desenvolvimento, criação, escrita de projetos culturais, então ela trabalha com isso. Então, ela daria uma espécie de curso bem introdutório, bem preliminar, assim, para o colegiado. Acho que também é bom, sempre ajuda, é importante que a gente
produz esse conteúdo. Então, a combinação seria, em princípio, essa, assim, né? De que a Jaque direcionasse um curso nesse tema, assim, na consolidação de projetos, escrita e desenvolvimento de projetos culturais. Então, a gente está ainda conversando para definir algumas questões em relação a isso, e aí a segunda direção para o GT Formação seriam cursos em apoio às ações do mapeamento. Bom, a gente vai começar a descobrir isso agora, né, com o fechamento dessa minuta e com o estabelecimento também desse primeiro comitê científico aí do mapeamento, né, Cris? E a gente também tem condições de saber quais outros tipos de propostas o colegiado teria como encabeçar e propostas de formação. Tá? Mas muito para além assim desse escopo, eu acho que fugiria também da nossa capacidade agora. Então a gente também tem que priorizar algumas tarefas. Eu acho que é uma forma de fazer com que os GTs entrem em sincronia e que uma forma também de fazer com que as tarefas sejam priorizadas, né? Tá? Então é isso que eu posso dar de retorno assim para vocês em relação ao GT Formação. E uma dúvida que talvez surja: por que projetos sociais? Por que projetos culturais? Bom, porque a gente tem Lab 2 daqui a pouco aí, né? Então, seria bem estratégico a gente oferecer esse tipo de formação para o segmento das artes visuais de forma gratuita, nem que seja uma forma, assim, bem iniciática, preliminar, mas sempre ajuda, né? Então, seriam essas as ideias. Alguma questão, pessoal, sobre o GT Formação, o GT Comunicação? Embora o nosso foco seja mapeamento agora. É tudo mapeamento, gente. Então vamos passar para o último ponto, que é a questão das eleições do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul e alguns retornos da SEDAC, né? Bom que o Ben está aí, o Edson também, o Edson bem mais informado e por dentro do que eu desses aspectos, mas eu vou inclusive pedir para ele certamente já falaria, mas vou pedir para ele nos dar uma palhinha sobre como é que foi esse processo das eleições, mas antes eu só queria comentar de algum dos retornos da SEDAC. A última reunião que foi feita pela SEDAC com os coordenadores dos colegiados foi uma reunião bastante simples. Eles nos convocaram simplesmente para saber o que nós tínhamos achado dos resultados da eleição do Conselho Estadual de Cultura e como tínhamos avaliado. Assim, foi uma coisa bastante pro forma, enfim, deu as opiniões e tal, mas nada muito além disso, tá, gente? Então, não tenho também nenhum retorno para dar para vocês, assim, factual em relação à conferência, pré-jornadas, tá? Tudo aquilo que nós já havíamos conversado segue da mesma maneira, tá? Estávamos mal informados, as pré-jornadas não têm nada a ver com a conferência ela vai acontecer ainda esse ano, vai se tratar sobre o Plano Estadual de Cultura, enfim, tá? Ed, nos dá uma palhinha aí de como é que foi o processo das eleições do SEC, por favor. Estou fazendo o adendo, então, da reunião de coordenadores. Foi uma mudança de pauta de última hora, né? Porque a pauta era plano, né? Então, eles decidiram mudar. Gente, as eleições do SEC, então, aconteceram. O Ben lembrou antes, então, a questão de que, na verdade, a PL veio de uma forma bastante desastrosa e, para surpresa de todos que a proporam, as eleições do SEC foi um processo bastante interessante, no sentido de que a gente teve uma boa organização da sociedade civil, uma organização intensa, teve uma ótima organização com colegiados e alguns ex-conselheiros do conselho antigo, que terminou, e conselheiros mais antigos, que, como dizem, quem entra no conselho depois nunca mais sai. Então, teve essa organização que foi super interessante. No final das contas, desta organização, a gente teve uma grande vitória, a gente teve muita gente eleita, de pessoas da sociedade civil, de uma representação real de sociedade civil, não uma representação que especificamente estivesse representando alguma questão específica ligada ao governo, que era o maior medo. Então, foi muito interessante o processo nesse sentido. Ele ainda tem algumas falhas, ele acabou ocasionando um problema que foi, por exemplo, a gente não tem uma representação dos museus dentro do SEC, que é bem triste, né? Então, a gente tem um segmento que não tem representação.
as artes visuais, a gente está muito bem representado pelo BEM, mas a suplência do BEM não é uma pessoa das artes visuais. Tem outros segmentos, a exemplo da dança e do teatro, que tem 2 ou 3 conselheiros titulares, né, enquanto o BEM fica sozinho como artes visuais. Então, tem algumas coisas que ficaram, assim, ok, foi satisfatório até certo ponto, como tudo sempre tem problemas, mas os problemas esses que aconteceram são os problemas que a gente havia apontado anteriormente. Mas o que eu posso dizer para vocês, em específico, é que foi uma eleição exitosa, né? Eu acho que o Ben pode concordar comigo, que também estava acompanhando de perto, foi uma eleição, um resultado exitoso dentro daquilo que se pôde fazer, que no final das contas se imaginava como redução de danos e acabou sendo uma boa experiência. A que ponto estamos? Estamos no ponto de que a gente está com o SEC trabalhando desde a sexta-feira, quando acabou a sexta-feira, que no final de semana teve a apuração, enfim, foi tornado público quem foram os eleitos. Desde então, a gente está aí com 2 ou 3 semanas com um conselho sendo levado somente com as indicados do governo, que tomaram algumas decisões, enfim, que possivelmente serão revistas. A gente tem reclamado muito sobre a questão da não publicação no Diário Oficial dos eleitos, que tem sido extremamente demorada. Na verdade, não acredito que não precisaria levar tanto tempo. Hoje a gente já tem a notícia, o Ben pode falar melhor do que eu, porque é conselheiro eleito, que a princípio vai ter a posse no final do mês, mas a publicação no Diário Oficial pode acontecer antes disso ainda. Então, o que tem para dizer para vocês é que sim, a gente tem conselheiro das artes visuais, a gente tem uma boa chapa composta de uma boa chapa no sentido não, uma boa composição de conselheiros que são representação da sociedade civil, que tem trânsito nas mais variadas áreas, não estão focados somente no seu segmento, que isso que eu acho que é mais importante, porque daí a gente se torna mais plural e menos caixinhas, né? Acho que é isso da minha parte. Vamos lembrar também que a Consuelo Valandro foi eleita também conselheira, né? E embora venha do circo, né, Ed? Ela também trabalha muito com as artes visuais. Então, também é um nome forte para representar os interesses das artes visuais, para além junto com o BEM lá no conselho. Né? Eu queria, se eu pudesse falar um pouquinho, claro, assim, que uma das grandes vitórias dessa eleição, apesar do PL, do projeto de lei, que mudou as coisas sem ouvir o conselho, sem ouvir os colegiados, nós somos atropelados, é a articulação dos colegiados. Isso é a coisa mais crucial que tem. Os colegiados serem aprendidos a trabalhar não em cancha própria, mas a construir juntos uma trajetória em comum. E essa transversalidade tem tudo a ver com o que o Guilherme está fazendo agora, com toda a nossa coordenação, tem que se manter. Isso é crucial. A outra foi, nós tivemos apenas um representante das artes visuais eleitos, foi eu, o mais votado, inclusive de todos os conselheiros, entre todos. E isso é uma coisa muito bacana para nós. E demonstra um pouco de como as artes visuais conseguem hoje transitar em outros campos que não são longe de nós. A gente trabalha para teatro, a gente trabalha para cinema, a gente trabalha... Enfim, as artes visuais estão presentes em tudo que é expressão de arte, né? Do circo à publicidade, vamos dizer assim. Então, isso é muito bacana. E eu fico muito feliz de ver esse colegiado como está tocando hoje, trabalhando as questões todas do nosso mapeamento, que é crucial. Nós temos que conseguir fazer isso. Nós temos que conseguir. E está indo num caminho muito lindo. E aí, aos poucos agora, juntando com as questões que a gente tem que de educação, através das artes, que eu acho que nós temos que trabalhar um pouco mais forte. Estão surgindo umas parcerias bem boas, junto a Chico Lisboa e o Instituto Sorávia, e eu acho que a gente tem que trazer para o colegiado. Então, eu acho que nós somos um caminho muito legal, assim, muito, muito bem, muito bem. E estamos lá, estamos no conselho. De uma forma, já estamos no conselho.
Meus parabéns, não sabia que era o mais votado, que coisa bacana isso, bem. Então, tivemos um representante, mas um representante super bem votado. O mais votado entre todos os candidatos ao conselho. Foi muito legal isso, foi muito legal. Não por mim, pelas artes visuais, eu acho Mas fantástico. também pela tua caminhada, obviamente, né, bem? Tu és uma pessoa reconhecida. Obrigado, querido. Aproveitando a fala do bem, que é boa noite a todos, aproveitando a fala do bem, peço permissão para dar um recadinho aqui, que a gente está desesperados. A Chico está vendendo ingressos para a feijoada de aniversário, dia 20 de agosto, R$ 75. Nós temos a metade dos convites ainda à venda. Por favor, nos dê uma força aí. A Chico Lisboa merece. Obrigada. Edson, dá uma força aí, bem, dá uma força aí. Se o coordenador do Colegiado de Artes Visuais, Guilherme, me permite, eu posso postar o card e as informações de compra dos ingressos no grupo. Valeu, Edson. Gui, tá desligado o teu mic. A Mel também quer falar. Mel. Não, mas eu quero falar sobre outro assunto. É sobre esse assunto, Mona? Pode ir? Não, só lembrei ali que teu pedido no chat foi ficando para trás para não esquecermos de ti. Pode ir, Mel. Oi, Mel, saudades. Oi, parabéns, bem. Nossa, que sucesso, hein? Mais votado, também não sabia. Não, gente, é só um informe, na verdade. É só para avisar, vocês lembram daquele assunto que a gente já tinha tratado do concurso que saiu não foi pela SEDAC, na verdade, mas era para funcionários da SEDAC, do Estado. Secretaria de Governança e Gestão, né? É, isso, que não incluiu o cargo de historiador da arte, tá? Como saiu o resultado agora, faz uma semana, mais ou menos 2, que eu mandei um e-mail para a secretária falando, olha só, vocês falaram que ia incluir, vocês vão dar seguimento a esse assunto, qual é que é? E copiei o pessoal da Congrade do Instituto de Artes da URGS. E o pessoal da Congrade me retornou, dizendo, nossa, esse assunto realmente é muito importante, desculpa que a gente não estava atento aqui, nós vamos tentar fazer uma reunião com a secretária para tratar sobre isso. E daí eu falei, eu me coloquei à disposição, se eles conseguirem, porque a secretaria não me retornou, de eu ir representando o colegiado pela história da arte daí, né, se essa reunião realmente acontecer, o que eu espero que aconteça. Então é isso, só para informar que a gente, enfim, como a gente não fez nada com o nome do colegiado, naquela época eu cheguei a mandar e-mail, Mel, pessoa física, tá? E eles tinham retornado dizendo que no próximo concurso, História da Arte seria incluído. Mas depois não houve mais nenhuma movimentação, a lei não mudou, enfim, eu resolvi mandar outro e-mail e vou continuar mudando até eles resolverem incluir o historiador da arte na lei. Eu sei também que tem outros colegiados fazendo essa articulação, o pessoal do teatro, né, pessoal do teatro e talvez da dança, não sei se vocês estão pensando nisso. A gente podia trocar essas figurinhas aí e fazer uma reunião conjunta, né? Sim, pode. A gente encaminhou um documento na época e a gente entrou, inclusive, em contato, como colegiado da dança, com o Ministério Público a respeito desse processo. Então, a gente fez uma movimentação bem grande. Teve audiência pública, foi bem... do Ministério Público. Isso. Na verdade, a gente conversou com entidades que se movimentaram para isso, entendeu? Claro, o colegiado não pode entrar. Então, na época, claro, foi engavetado, aquela coisa toda, mas a gente fez um movimento muito grande e a promessa foi de que haveria um segundo momento, uma solicitação de ampliação e alteração da lei para incluir o teatro, dança, artes visuais, e a gente citou artes visuais na época. Eu acho que, não sei se as artes visuais não assinaram junto o documento, eu acho que sim. As artes visuais estão inclusas como cursos que podem, né? Mas eu acho que tinha historiador. Eu acho que a gente incluiu alguma coisa na época, sim. Mas, enfim,
tem essa promessa documentada, tá? Que teria essa alteração. Então, eu acho que a gente pode sim fazer uma reunião e reativar esse assunto que está lá, documentado. Tá, eu vou fazer o seguinte, se eles conseguirem marcar essa reunião, eu aviso vocês, porque a gente vai junto. A gente vai todo mundo. Sim, é uma ótima ideia. Nós fizemos um documento na época, né, gente? E o documento foi publicado, mas nós também ficamos esperando. Eu lembro que isso ficou como uma tarefa. Eu acho que Então, foi esse uma documento foi assinado junto, Gui. Eu não lembrava disso. Sim, Tá. foi assinado junto. Ah, tá. Foi assinado junto. E aí o que ficou como uma tarefa foi que vocês trouxessem informações, acho que foi a Cris, inclusive. Foi a Cris Barros, para que a gente seguisse dando encaminhamento para isso, mas a Cris não nos trouxe mais. É que a Cris ia falar justamente com o Edgar, que é o coordenador da Congrade de História da Arte, mas eu falei com ele agora, foi ele que me retornou, foi um retorno positivo, foi legal. Tá, nos mantém informados, como se precisarem também de articulações aí do colegiado, e se quiserem também produzir algum tipo de documento, nos avisem, a gente vai atrás disso. Tá. Aline. Só complementando esse assunto que a Mel trouxe, né? Até porque, recentemente, uma diplomada em História da Arte foi nomeada, né, para o cargo de analista em assuntos culturais. Então, talvez o fato provavelmente, né, do curso não estar na legislação do cargo, torna essa posse um tanto ambígua, né? Enfim, acho que é importante ser dito isso, né, para ver como fica, né, o quanto isso também gera, talvez, um precedente positivo, né, para a gente, enfim. Não sei se eu queria contra, obrigada. E mais um fato da defasagem da legislação e dos registros no Estado com relação ao que vai acontecendo na dinâmica de formação, né? É que como é um curso novo, a desculpa deles era essa, que o curso era novo, por isso que ele não estava lá. Tá, mas e teatro, que tem não sei quantos anos, entendeu? E, enfim, eu acho que essa lei, ela precisa ser revista, mas não só por isso, assim, eu acho que é importante para os historiadores da arte, é uma profissão que não é nem reconhecida ainda, né? Então, se a gente quer entrar com um processo de reconhecimento da profissão, enfim, né, eu acho que vai por aí também. Eu estou pesquisando sobre isso, sobre o reconhecimento da profissão, que caminhos têm que ser feitos, e é bem complicado, gente. Na realidade, isso é um ponto que pode ser pode ser tratado dentro do próprio conselho agora, porque o conselho é um conselho, tem uma nomenclatura de conselho de cultura, mas ele é um conselho de políticas culturais, então, para além, né, então ele pode propor essa alteração de lei, assim como a SEDAC propôs uma alteração de lei para a lei do próprio SEC, então, há a possibilidade de fazer essa construção dentro do conselho, Mel. E aí, então bem, tu vai me ajudar? Isso, ficou pro bem. E aí, dentro do conselho, dá para propor essa alteração e aí ir adiante, entendeu? Não precisa partir necessariamente da SEDAC. Ótimo, obrigada. Gente, mais algum assunto para hoje? Estão satisfeitas? Eu tenho. Parabéns, Edson. Parabéns, Ed, mais uma vez. Parabéns, Ben. Muitas alegrias na idade que inicia. Tá? Agora eu vou tomar também. Deixa para mim. Agora chegou a minha vez. Gente, então, muito obrigado pela presença de todas, de todos. Dou como encerrada a reunião do dia 10 de agosto do Colegiado Setorial de Artes Visuais. Agradeço, como sempre, a presença de todos. Nos vemos na sequência e vamos falando sobre a questão do projeto de pesquisa do mapeamento. Beijo para todos. Boa noite. Noite. Boa noite.